boa noite para você que nos acompanha mais um dia. A gente segue aqui trazendo as informações. A gripe que não quer ir embora de jeito nenhum continua me atormentando, mas a gente tem que trabalhar e tem que continuar trazendo a informação. Às vezes a voz fica um pouco fanhosa aqui ou ali, o nariz entope, mas vamos que vamos. O importante é informar. E ontem nós falamos aqui no Cidade Alerta sobre o julgamento desses dois aqui, esses dois de vermelho, o Júlio César Apolinário e o Adriano Rubo Rodrigues. Os dois eram acusados de terem assassinado esse homem aqui, ó, o Rafael da Silva Moraes. Esse crime foi em 2018 e nós até mostramos ontem aqui a matéria que foi feita na época, né? Contando que o Rafael foi atraído para uma emboscada, o Adriano aqui ligou na pizzaria que o Rafael trabalhava, pediu uma pizza, mandou entregar no endereço no bairro Santa Rosália, onde não tem nada, tem uma casa abandonada, não mora ninguém. E aí, quando o Rafael chegou para entregar a pizza, foi surpreendido pelo Júlio, cunhado dele, e pelo Adriano, que as investigações apontaram que era amante da mulher do Rafael. Segundo a polícia, os dois aqui assassinaram o Rafael com golpes de faca e apauladas. Eles foram presos poucos dias depois do crime e ontem foram julgados e condenados por homicídio triplamente qualificado. Eu disse que nós traríamos a atualização, o júri terminou por volta de 11h da noite e o Adriano aqui pegou 16 anos de prisão e o Júlio foi condenado a 21 anos, regime fechado. Os dois já cumpriam pena no presídio de Poços de Caldas, tão logo terminou o julgamento, voltaram para lá, onde devem passar os próximos dias, meses e anos, se a justiça realmente for feita e permitir que isso aconteça. E a gente continua a falar de Poços de Caldas, porque agora o assunto é o caso Rian, que nós também estamos acompanhando desde o início. Pode colocar, então, isso, o bebê e o pai, né? Esse caso a gente acompanha, trouxemos todas as atualizações e vale sempre relembrar a história para você que está assistindo aqui. Esse aqui, o Rian, né, de apenas 3 meses, foi encontrado morto dentro de casa. Ele estava sozinho, sem a mãe, que é uma adolescente de 17 anos, que é o que tudo indica, tinha saído para curtir o carnaval, e sem o pai, esse aqui, ó, o Michel, de 25 anos, que saiu para trabalhar. A versão que a gente tinha até então era de que o pai precisou ir trabalhar por volta de 5 da manhã e deixou o bebê sob os cuidados de uma vizinha, uma jovem de 15 anos que estaria acostumada a tomar conta desse bebê. Só que agora a polícia concluiu as investigações e constatou que essa história não existiu. Essa que a gente tinha até então. O que a polícia afirma agora é que o pai teria deixado a criança sozinha para ir trabalhar. E quando a mãe chegou, cerca de 1h30 depois, já encontrou o filho sem vida. Aí, pelo que a polícia apurou, a mãe tentou dar um jeito de sair dali para que algo não acontecesse com ela e com o marido. Com ela, por enquanto, nada vai acontecer, mas o marido já está preso. E nós vamos ouvir agora o que disse o delegado responsável por esse caso, né, o doutor Hernani, e depois a gente fala mais sobre esse assunto. Põe no Cidade. O que foi apurado pela Polícia Civil é que, na data de 25 de fevereiro, um bebê de 3 meses, foi encontrado na sua residência quando do acionamento do SAMU, já em estado de óbito, e ficou constatado que, apesar de diversas versões que foram apresentadas durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, a Polícia Civil conseguiu apurar que a mãe dessa criança, no dia anterior, por volta das 4 horas da tarde, saiu de casa para poder aproveitar as festas de carnaval e deixou a criança sob os cuidados do pai.
Por volta das 5 horas da manhã, da manhã seguinte, o pai saiu para poder trabalhar, após ter alimentado a criança, e saiu para trabalhar, deixou a criança sozinha. Quando, por volta das 6 horas da manhã, a mãe retorna para casa e acaba encontrando essa criança já desfalecida, e com medo de uma eventual responsabilização, ela aciona uma vizinha que já tinha o costume de cuidar da criança, inventa uma desculpa pedindo para a vizinha poder ir cuidar da criança, que ela tinha que sair novamente. A mãe deixa o local, a vizinha, quando chega, encontra a criança desfalecida e aciona o SAMU. Quando o SAMU chega, já encontra e constata que, infelizmente, o bebê já se encontrava em óbito. A criança foi encaminhada ao IML e o laudo médico legal constatou a morte por asfixia decorrente de broncoaspiração, possivelmente de alimento. Ou seja, muito provavelmente a criança regurgitou e acabou falecendo em decorrência da broncoaspiração da alimentação. O sentimento coletivo que a Polícia Civil tem presenciado, até mesmo pelas redes sociais, é de uma responsabilização da genitora da criança. Só que, infelizmente, pela lei, a conduta da mãe, apesar de moralmente questionável, não está abarcada como ilegal, porque ela teria deixado a guarda da criança, a responsabilidade da criança com o pai. Então, quem foi efetivamente que praticou uma conduta que está descrita na lei como crime, foi o pai, ao sair de casa por volta das 5 horas da manhã, tendo deixado essa criança de apenas 3 meses sozinha. Então, nesse período, que em torno de 1 hora, 1h30, entre 5, 6, 6h30 da manhã, a criança ficou sozinha, acabou tendo essas intercorrências e veio a óbito. Como é que fica a situação dele agora? Na ocasião ele foi preso em flagrante, agora há o indiciamento. Qual é esse indiciamento? Como é que fica tudo isso? A Polícia Civil fez o indiciamento desse pai pelo crime de abandono de incapaz com agravante do resultado morte, e que a pena prevista pelo Código Penal é de 4 a 12 anos. A vizinha, que muitos disseram babá, é a vizinha, né? Ela também ela cometeu algum ato infracional. O pai alega que teria, ao sair, deixado aos cuidados dela. Também foi uma história inventada pelo pai? Não, isso não foi confirmado. O que foi trazido aos autos, que foi constatado nos autos, é que a mãe, ao chegar em casa e ver a criança desfalecida, ela acionou a vizinha, com medo a própria mãe, com medo de ser responsabilizada, acionou a vizinha para que ela cuidasse da criança e tornou a sair. E aí a vizinha apenas chegou em casa e já viu que a criança já estava desfalecida. E a vizinha e familiares foram quem acionaram o SAMU. Esse bebê morreu ainda em casa ou ele veio a óbito no hospital? Segundo o que consta no boletim de ocorrência, a criança teve o socorro, foi encaminhada ao hospital, mas já chegou sem vida, já se encontrava sem vida em casa. Tentaram a reanimação dele nesse trajeto, nesse percurso, mas infelizmente ele já se encontrava sem vida. Primeiro eu queria agradecer aos colegas da TV Postos, né? Sempre muito solícitos a nos ajudar quando a gente necessita de algum material. Então o pessoal teve lá na entrevista coletiva e gentilmente nos cedeu esse material. E segundo, eu queria esclarecer, né? Você entendeu bem o que o delegado falou, você que nos acompanha, né? Então, vamos pontuar. Primeiro, não teve essa história, ao que tudo indica, de que o pai deixou a criança para a vizinha cuidar. O pai saiu e deixou o bebê sozinho, depois de ter amamentado. Talvez pensou que a mãe chegaria logo, não sei. Segundo, a mãe, pelo visto, né, pelo que o delegado falou na entrevista, me parece que ela se preocupou mais em livrar a cara dela e do marido do que com o bebê. Porque quem chamou o SAMU, quem pediu socorro para essa criança foi justamente a vizinha. Né? O delegado deixou claro, essa mãe teria chegado em casa, viu que o bebê não estava bem, e aí, talvez para tentar se livrar de qualquer responsabilidade, saiu de novo e chamou a vizinha, olha para mim que eu tenho que sair.
Se não me engano, a história foi de que ela teria que ajudar uma amiga que estaria passando mal, né? Se não me engano, foi isso que foi contado na época. Então a preocupação aí já era com outra situação, já viu que tinha acontecido algo de errado ali. E terceiro, pela lei, a conduta dessa mãe não é ilegal. Embora ela estivesse ali nos primeiros meses do filho, como eu já disse várias vezes, né? Se trabalhasse, estaria dentro de uma licença maternidade ainda, que é o período estabelecido que a mãe precisa ficar com a criança. É um período onde a criança ainda nem terminou de se vacinar, não tomou todas as vacinas ainda. Então, apesar disso tudo, ela deixou na responsabilidade do pai, o pai é que tinha que cuidar e que não poderia ter deixado o bebê sozinho, e por isso ele está respondendo. É legal. Perante a lei pode, mas e aí? E perante a moralidade dos fatos? Isso que eu queria saber. A consciência dessa mãe um dia vai cobrar. Agora me dá a foto do senhor Geraldo, por favor. Olha o seu Geraldo aí, ó. Seu Geraldo, todo orgulhoso na frente do carro, o táxi que ele trabalhava todo dia. Aliás, pensa num homem trabalhador. Era o seu Geraldo aqui. Foi caminhoneiro por 30 anos, vivia longe da família e justamente por isso, há 2 anos, ele resolveu deixar o caminhão de lado e comprar um carro para trabalhar como taxista. Isso porque ele queria ficar mais perto dos filhos, dos netos, já estava com 62 anos. Aí no dia 7 de março, sábado passado, ele saiu para fazer uma corrida e não voltou mais. O Geraldo foi dado como desaparecido. Na última terça-feira, infelizmente, a polícia encontrou o corpo do taxista. Estava numa comunidade rural, lá em Unai, e aí, desde o início, a polícia trabalhou com a hipótese de latrocínio, porque levaram o carro da vítima, então seria o roubo seguido de morte. Os suspeitos ainda se preocuparam em arrancar a placa de táxi em cima, o taxímetro e a faixa do lado do veículo que identificava como táxi. Bom, aí ontem a polícia encontrou 2 possíveis suspeitos, 2 menores de idade. Confessaram o crime e por isso nós vamos ouvir agora o delegado responsável pelo caso, que vai explicar melhor para a gente como esse crime aconteceu e como foi a apreensão desses 2 menores. Põe no Cidade. Pois é, com relação ao latrocínio, que ocorreu no último sábado, dia 7 de março, né, do taxista, o senhor Geraldo, os familiares procuraram a polícia para o registro do REGS na terça-feira, dia 10. Então, logo a equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio tomou conhecimento dos fatos, imediatamente a equipe presidida pela doutora Gabriela iniciou as investigações no intuito de localizar o paradeiro da vítima. E na manhã de ontem, nossa equipe logrou êxito em localizar o corpo da vítima, né? A placa do táxi, o taxímetro, na localidade rural denominada Capão do Arroz. E na sequência das investigações, a nossa equipe conseguiu chegar até 2 menores infratores que foram conduzidos à delegacia e acabaram por confessar as suas participações no bárbaro crime, né? Os menores confessaram que premeditaram o crime e acionaram a vítima para uma corrida de táxi para Unai, né, onde os menores foi deixar e o outro suspeito seguiu viagem com o carro, possivelmente para vendê-lo. E depois de formalizado os depoimentos dos menores, né, devidamente representado pelos seus representantes legais, foi representada pela internação provisória dos menores e ainda na data de ontem a Justiça Pública determinou a internação dos mesmos, estando os mesmos recolhidos no Centro de Internação de Menores à disposição da Justiça. Nós continuamos as investigações no intuito de identificar
e prender o terceiro elemento que participou da ação, bem como de localizar o veículo que fora roubado da vítima. Bom, tá aí. Obrigado ao delegado pela atenção com a nossa equipe. Então foram 2 apreendidos, né, e devidamente internados. Fiquei até surpreso com a rapidez para conseguir internar esses menores. Fico muito satisfeito também com isso, porque se já são contumazes, já são conhecidos no meio criminal, não podem ficar à solta dessa maneira, como acontece sempre. Apreende, ouve, libera. Apreende, ouve, libera. Não, dessa vez apreendeu, ouviu e internou. Ótimo. Parabéns para a Justiça. E um foragido que vai ser encontrado logo, que a polícia já sabe quem é, e foi uma resposta muito rápida para esse crime. A gente lamenta o falecimento do seu Geraldo, né? As nossas condolências à família. Agora, me dá a imagem do local onde o jovem foi assassinado. Olha aí, ó. Olha esse local. Pode deixar essa imagem aí que eu vou contar a história enquanto isso, porque esse local fica no bairro Granjas Betânia, em Juiz de Fora. E desde setembro, tinha um jovem de 23 anos chamado Juan, morador desse bairro, ele estava desaparecido. Ele saiu de casa para ir até uma festa nessa área aí, onde tem um campo de futebol, e não voltou mais. Aí a polícia investigou e concluiu que o Juan foi atraído para uma emboscada e foi assassinado. No caso do Juan, né, o suspeito chamou ele para usar drogas e quando ele chegou no local ele foi morto com um golpe de machadinha. Mas aí é que vem o detalhe que explica esse assassinato. O Juan era usuário e também vendia drogas para alguns traficantes do bairro dele. E no ano passado, semanas antes dele ser morto, ele teria sumido com uma grande quantidade de drogas que pegou para vender. Aí, meu amigo, ele pagou de acordo com a lei do crime. Não tem outra explicação. Põe no Cidade. Segundo o inquérito policial, Juan Patrick Paula Rosa, de 23 anos, foi assassinado. O jovem estava desaparecido desde setembro do ano passado. Segundo a família, ele saiu de casa para ir a uma festa, num campo de futebol no bairro Granjas Betânia, onde morava. Só que não voltou para casa. Os familiares esperaram um pouco e, como não havia nem sinal do rapaz, eles procuraram a polícia. Durante a investigação do desaparecimento, surgiu a suspeita de assassinato, já que a vítima era dependente de drogas e estava sendo ameaçada por traficantes. As testemunhas são uníssonas no sentido de que a vítima, em tese, fazia uso de droga e também fazia corre para esta pessoa que é considerado, em tese, um traficante do local. Bom, diante disso, nós chamamos várias pessoas que confirmaram essa tese e também confirmaram de que ele teria furtado uma certa quantidade de droga. Com as informações passadas por testemunhas, a Polícia Civil concluiu que Juan foi morto pouco depois da festa, no último dia do evento. O local foi preparado para o crime. São 3 dias de festas ali no bairro. No último dia da festa, ele teria chamado a vítima para um determinado local um pouco mais afastado e ali, naquele local que já existia inclusive um buraco, ele teria por trás dado uma machadinha nele, ele teria caído e jogado ele ali e depois enterrado mesmo. Há uma testemunha ocular. Porém, depois dele preso, nós tivemos notícia de outras pessoas que viram ele, juntamente com outras pessoas, chegarem num veículo com ferramentas de obras, que dão conta exatamente de que aquelas ferramentas podem ter sido usadas justamente para poder enterrar a vítima. A Polícia Civil foi ao campo de futebol e deu buscas no local. Os bombeiros ajudaram no trabalho, mas só um fragmento de osso foi encontrado. A suspeita é de que o corpo de Juan tenha sido enterrado no local, mas pouco depois do assassinato foi retirado da cova. A família, logo depois que desapareceu a vítima,
vítima, eles contrataram uma retroescavadeira e essa retroescavadeira esteve no local e fez em outro local diferente daquele, porque lá é um campo, é um local extenso, um local com uma área grande. Em outro local ali foi procurado o corpo dele, foi retirado algumas terras e diante disso, imagino que o autor ele tenha, de alguma forma, se alertado e retirado o corpo da vítima depois dessa situação, com receio de vir a encontrar no local que estava perto. Um homem de 31 anos, preso no dia das buscas, foi apontado durante a investigação como o assassino. Ele continua no Ceresp à disposição da Justiça. As buscas continuam. Porém, nós temos que concluir esse inquérito, tendo em vista que ele está preso. Repito, já foi tida a temporária. Essa temporária já foi renovada 3 vezes e agora nós pedimos a preventiva. A prisão preventiva é uma prisão que não tem tempo. Mesmo sem encontrar o corpo, os responsáveis pelo crime devem responder por homicídio duplamente qualificado. Nós concluímos pelo acervo probatório que este autor que está preso realmente incorreu no homicídio, ou seja, há a materialidade, a autoria suficiente para indiciar ele no crime de homicídio duplamente tipificado, duplamente qualificado, que é por motivo torpe e por, no caso aí, dificultar a defesa da vítima, uma vez que, segundo a testemunha ocular, ele teria vindo por trás com uma machadinha e antes disso ele estava usando drogas com a vítima, chamou ele para usar drogas e no momento que a vítima virou, ele veio com a machadinha e acertou. Então, nós entendemos que é um homicídio duplamente qualificado, com pena que pode chegar até 30 anos. E agora, meu amigo, aquela dica especial para você que está negativado, que não consegue comprar o seu carro. Ó, crédito rápido e fácil, sem burocracia, para realizar o sonho é com a Lideralto, meu amigo. É a chance para comprar aquele carro bacana para passear por aí, ou para trabalhar, ou melhor, para fazer as duas coisas. A Lideralto tem 10 anos de atuação. São 10 anos ajudando quem precisa de crédito para comprar veículos. Ó, e para você que já é motorista de aplicativo ou que quer começar a ganhar dinheiro dirigindo, tem uma linha especial. É uma linha para mudar a sua vida, meu amigo. É a chance de fazer aquela renda extra no final do mês. E olha só, não para por aí não. Produtor rural e caminhoneiro também garantem crédito com vantagens. Então, o telefone está aí. É só ligar gratuitamente. 0800 60 68 155. Ligue e aproveite. Tem outro número, pode ligar também. 0800 606 4692. Crédito para negativado é com a Lideralto. A gente continua com o sinal de alerta dessa quinta-feira e já me dá então as imagens. Me dá as imagens aqui, ó. Aqui a gente vê parte da ação dos ladrões. O carro da vítima está lá em cima, encostado, ó, do lado direito. E aqui embaixo tem uma moto, que é o comparsa, que está esperando o outro cometer o assalto lá em cima. Aí já indo embora, ó. O comparsa vai na moto e o ladrão vai no carro. Olha só, a câmera pegou parte da ação. Olha lá, nesse momento o carro está sendo assaltado lá em cima. Tem uma mulher lá dentro, com a filha de 7 anos, e o comparsa está aqui embaixo esperando. Essa mulher que foi assaltada, ela está grávida de 5 meses. Mas quem diz que ladrão se preocupa com isso, né? Bandido quer saber de roubar o que é dos outros, o que a pessoa ralou para conquistar. Não se importa quem quer que seja. Com essa moça aconteceu o seguinte. Ela voltava do trabalho, quando viu uma amiga na rua, parou para conversar com ela. Nesse momento, o ladrão chegou, rendeu ela, a amiga e a filha de 7 anos que estava no colo. É claro que essa mulher está traumatizada, é claro que a filha dela está traumatizada, que a amiga está traumatizada, e a gente vai ver essa história com o meu amigo Júnior Oliveira. Põe no Cidade. A vítima ainda não se recuperou do trauma. A gente está muito abalada, com medo, né? A minha filha também
à noite, tem pesadelo. A mulher, que está grávida de 5 meses, foi assaltada. O vídeo, feito por uma câmera de segurança, flagrou parte da ação dos bandidos. A imagem, um pouco distante, mostra que enquanto um dos suspeitos aborda a mulher no carro estacionado, o comparsa fica à espera com a moto parada no meio da rua. O vídeo não mostra, mas a mulher está acompanhada da filha pequena e de uma amiga. Poucos segundos depois, os bandidos fogem do local levando o carro da vítima e alguns pertences dela. Nesse momento, a câmera gira, não consegue registrar a fuga dos bandidos. Mas essa outra gravação de um circuito da rua que fica bem do lado, o criminoso passa pelo local em alta velocidade. O crime aconteceu por volta das 6 da noite. A vítima contou pra gente que saiu do trabalho e seguia de volta para casa, aqui por essa rua. Quando chegou mais ou menos nesse trecho aqui, viu uma conhecida, uma amiga, e resolveu parar para que as duas pudessem conversar um pouco. A filha da vítima, que tem 7 anos, estava no banco de trás. A amiga se aproximou para conversar com ela no banco do motorista, e aí começaram a conversar. Não demorou muito, perceberam a aproximação dos criminosos, que chegaram de motocicleta. O motociclista chegou mais ou menos aqui nesse trecho, aqui nesse ponto, parou a moto, o garupa desceu e anunciou o assalto. O rapaz falou assim: desce do carro, é um assalto. E eu falei assim: ah não, moça, você não vai fazer isso comigo. Aí a minha menina que estava no banco de trás começou a gritar, e ele falou essa frase: cala essa menina, não é para chamar atenção, senão eu vou tirar. Os bandidos obrigaram a mulher a descer do carro, mas ela não conseguia tirar o cinto de segurança. O cinto travou e ele falou assim: a senhora não está entendendo que é um assalto, eu vou tirar. A partir daí, as vítimas conseguiram se afastar do veículo e os bandidos fugiram do local. O veículo levado é esse Corsa cinza 4 portas, ano 95, placas HMP 3848. O veículo não tinha seguro. Na garagem ficou só o espaço onde o carro era guardado todos os dias. É a condução que eu tenho para trabalhar, com a minha menina, para levar para aula, buscar, ir para minhas consultas. Tá chegando outro bebê aí, então tá fazendo muita falta. As imagens já foram passadas para a polícia, que agora tenta identificar os criminosos. Eu me vejo sem proteção nenhuma. Não é só ela, não, somos todos nós. Um caso como esse assusta todo mundo. Agora, carro, sinceramente, é a última coisa que importa. Vai ser encontrado, eu tenho certeza, se não for, trabalha e compra outro. O que a gente tem que se preocupar é com o emocional dessa mulher. A mulher está grávida de 5 meses, é um período delicado da gestação. Né? Tem que ficar preocupado com o emocional dessa criança que presenciou isso tudo, que o bandido até chamou a atenção dela. Isso é o que mais me preocupa nessa situação, infelizmente. Agora eu vou falar de mais um caso de motorista de aplicativo que foi assaltado e por muito pouco não perdeu a vida nas mãos dos ladrões. Foi também em Belo Horizonte. Eu já falei várias vezes, já contei várias histórias aqui. A polícia tem que dar um jeito de acabar com essas quadrilhas que estão assaltando os motoristas de aplicativo. A cada dia aumenta mais a insegurança desses trabalhadores aí. Um é encontrado morto aqui, o outro é assaltado ali, é amarrado, agora esse foi esfaqueado. O que aconteceu foi que o motorista foi chamado para uma corrida na região do Barreiro. Quando chegou lá, 4 entraram no carro. Aí o motorista suspeitou desses 4 e falou assim: eu vou ser assaltado? Nessa hora, eles já deram a real para o motorista. Vai não, já está sendo assaltado, bora para o porta-malas, jogaram ele lá. Depois levaram para um matagal, deram 7 facadas nesse homem de 35 anos, que agora está internado em estado grave. Pode pôr na cidade. O motorista de aplicativo atendeu a corrida na Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. 4 jovens embarcaram no veículo. Colocaram ele no porta-mala, rodaram com ele dentro do porta-mala, chegando no Mário Campos, eles levaram ele para o mato e esfaquearam ele. O motorista foi atacado depois de desconfiar e perguntar aos passageiros se seria assaltado. A princípio parece que levaram ele lá para matar, desovar lá e voltar com o carro, né? Eles queriam dar um rolé e acabou acontecendo o fato. O motorista de aplicativo foi ferido com 7 golpes de faca e deixado para morrer
em um matagal em Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, mesmo ferido, conseguiu pedir ajuda a moradores da região. Os policiais rastrearam o carro e, com a ajuda do localizador, descobriram que o veículo roubado estava nesta avenida, no Barreiro. Os ladrões ainda tentaram escapar pulando o canteiro central. O carro lá deu perda total, né? E 4 conseguiu fugir, que na verdade no momento tinham 6 no carro, 4 conseguiu, nós conseguimos pegar 2. Os 2 suspeitos presos têm 18 e 22 anos e passagens por roubo. As outras 4 pessoas que estavam no carro e conseguiram fugir a pé estão sendo identificadas. 2 delas são mulheres que se encontraram com o bando após a tentativa de homicídio contra o motorista em Mário Campos. Uma delas seria a moça que pediu a corrida no aplicativo do telefone celular. O celular dela foi apreendido aí. No momento que nós abordamos eles, o pessoal fugiu, ela também estava no carro, mas conseguiu fugir, entendeu? Juntamente com a outra moça. O motorista, de 35 anos, foi internado no Hospital Municipal de Contagem. Passou por cirurgia e segue no CTI. O estado de saúde dele inspira cuidados. Olha, daqui a pouco eu vou mostrar que criminosos invadiram uma casa em Juatuba, região metropolitana de BH, renderam uma família e um desses ladrões ainda abusou de uma jovem de 16 anos que estava na casa. Eu vou mostrar isso já já. Cidade Alerta está de volta. Cadê a imagem das armas, então? As armas que a gente tinha mostrado, olha lá. Ali tem uma submetralhadora e o que parece ser uma pistola, mas que na verdade é uma réplica. Mas quem vai pagar para ver na hora que tem uma dessa apontada para a cabeça, né? Não adianta. O bandido consegue assaltar mesmo. Isso aí foi encontrado no quintal de uma casa onde a polícia prendeu 2 criminosos. 2 bandidos altamente perigosos que assaltaram uma família em Juatuba, na região metropolitana de BH. É o caso que eu chamei no bloco anterior. Esses criminosos chegaram na hora do jantar e renderam todo mundo. Eles usaram essas armas aí, que estão na tela, e depois trancaram as vítimas em um quarto. A partir disso, eles reviraram a casa toda, queriam dinheiro, queriam isso, queriam aquilo, mas o pior de tudo eu vou contar agora. Vou chegar até... Não, vou ficar nessa aqui mesmo. Vou ficar nessa que eu estou mais próximo para contar. Um dos ladrões pegou a filha do casal, dono da casa, levou essa jovem para um quarto, essa jovem de 16 anos. E enquanto a família estava trancada, ele violentou essa jovem. Ele abusou sexualmente dessa adolescente. Algo que me dá até nojo de falar. E que a gente vai ver agora na reportagem. Põe no Cidade. O esconderijo era no meio do mato. Dentro de um galão enterrado no quintal de uma casa, a polícia encontrou primeiro uma réplica de pistola. Em seguida, uma submetralhadora de fabricação artesanal. Segundo a PM, as armas foram usadas por 3 bandidos para ameaçar e roubar uma família, no último fim de semana, na cidade de Juatuba. As vítimas contaram para a polícia que estavam jantando quando os ladrões chegaram. Os moradores foram amarrados e trancados no banheiro. Mas além de fazer a limpa no imóvel, um dos criminosos ainda abusou sexualmente da filha do casal. A adolescente de 16 anos foi levada até o quarto dos pais e lá foi violentada. Depois do crime, o trio fugiu com R$800, 5 celulares e vários objetos da família. Na noite dessa quarta-feira, policiais civis e militares conseguiram prender 2 rapazes que confessaram o roubo. Algumas ferramentas levadas da casa também foram recuperadas. As armas localizadas pelos PMs estavam enterradas no quintal da casa do avô de um deles. O terceiro envolvido, que seria o autor do estupro, ainda não foi encontrado. E eu já tenho a informação, me chegou a informação no fim da tarde, que esse último suspeito, que ainda estava foragido, que a Virgínia falou bem, que a polícia estava na cola dele porque ele teria abusado sexualmente da jovem de 16 anos. Esse homem foi morto durante uma troca de tiros com a polícia no início da tarde de hoje
E nós temos a foto dele, pode me dar aqui, ó. Esse aqui. Esse é o criminoso. Esse é o monstro. Esse é o bandido que abusou da jovem. O nome dele é Wenderson Henrique Soares. Tinha 29 anos e era conhecido como Ben 10. Ele agora está morto. E eu falo, infelizmente, morto, porque ele não vai pagar pela atrocidade que cometeu. Isso me chateia, porque ele deveria pagar, ele deveria ser preso, ele deveria conhecer o inferno daqui, não o inferno que ele vai conhecer agora. Cadê a foto do carro acidentado, por favor? Pode colocar esse caso que a gente vai mostrar agora. Olha essa imagem aí. A gente vê que o carro não está muito danificado. Aparentemente foi uma batida leve. Mas por que que o trecho está interditado com a fita zebrada da perícia ali? Ah, porque dentro do carro tem um homem morto. Mas não foi morto vítima desse acidente. Esse homem que está dentro do carro aí na imagem, ele foi assassinado. O que tudo indica, ao que tudo indica, a golpes de faca. O nome dele, Robson, 33 anos, dono de um lava-jato lá em Belo Horizonte. Esse carro, na verdade, não era nem dele, era do sócio dele. Ele pegou o veículo emprestado e a polícia suspeita que o Robson tenha sido assassinado por conta de uma dívida. Vamos ver essa história, põe no Cidade. Assim que viram o carro batendo no barranco, testemunhas ligaram para a polícia. Foram vários chamados. Algumas ligações em que tinha ocorrido um acidente e tinha uma pessoa ferida no local. Posteriormente, alguns minutos depois, falaram que tinha alguém com ferimentos de tiro. Nós deslocamos as viaturas para cá, chegamos e deparamos com um cidadão dentro do carro com uma marca de sangue na região da barriga. Mas ao socorrer a vítima, os policiais constataram que o ferimento não tinha sido provocado nem pela batida, nem por tiro. Aparentemente, algum instrumento cortante. O homem estava sozinho no carro e foi levado inconsciente para o hospital. De imediato já tínhamos acionado o bombeiro, que chegou também tempo depois e fez o socorro do cidadão para o hospital. Infelizmente, ele entrou em óbito agora há pouco. Robson Aparecido Martins tinha 33 anos. Era dono de um lava-jato em Belo Horizonte. Pegou o carro emprestado com um sócio durante o dia e não deu mais notícias. Preocupado com o sumiço do empresário, o dono do carro começou a rastrear o veículo. O GPS apontou que a vítima deu várias voltas pelas ruas da região. Assim que o carro parou aqui neste local, os parentes e colegas de trabalho vieram para cá e já encontraram um homem ferido sendo atendido pelas equipes de resgate. A autoria e a motivação do crime ainda vão ser investigadas, mas segundo a PM, Robson estava com algumas dívidas e teria sido ameaçado de morte. Familiares ou amigos, disseram que ele tinha alguma dívida, mas não entraram em detalhe também ainda, estão muito nervosos naturalmente. A polícia fez buscas no bairro para tentar descobrir por onde Robson passou e se o suspeito de esfaquear o empresário também estava dentro do carro durante o tempo em que ele ficou circulando pela região. Agora a Polícia Civil vai entrar com essa parte da investigação, A perícia já deve estar chegando ao local aqui, inclusive, para olhar a cena do crime, que está isolada, para poder tocar as investigações. E a gente está aí para ajudar também na coleta de informações que porventura chegarem na Polícia Militar. Se alguém souber, tiver visto esse carro antes, Se alguém tiver alguma informação, pode ligar no 190 ou no Disque Denúncia também, que quiser o anonimato, que nos ajudará bastante, ajudará a Polícia Civil a fazer a parte de investigação. É importante a gente saber dívida de que esse rapaz tinha para ser morto dessa maneira, O policial falou, pelo rastreador do veículo, ele ficou dando voltas por um bom tempo. Certamente essa pessoa que foi cobrar estava com ele no carro, até o momento em que ele acabou batendo o veículo, que todo mundo correu para lá para ver o que tinha acontecido. Então tem que saber se era uma dívida do quê? De droga? Se for de droga, ele procurou, É mais um que, usou o produto, não pagou e pagou com a vida. Como funciona no meio do crime. Se for dinheiro emprestado a juros, aí já é bem diferente, Aí é uma situação delicada porque geralmente o agiota resolve dessa maneira aí também,
Não pagou, como é que fica? Né? Vamos aguardar, vamos acompanhar esse caso aí e em breve nós vamos ter mais detalhes dessa história. E sobre o caso anterior ainda, né, dos criminosos que entraram na casa lá em Juatuba, que renderam a família, roubaram, um deles abusou sexualmente da jovem e foi morto numa troca de tiros com a polícia hoje no início da tarde. Amanhã nós teremos tudo isso, né, bem contado nas reportagens que nós vamos trazer no Balanço Geral e depois no Cidade Alerta também. Nós tivemos aqui, a notícia foi de última hora que chegou para a gente. Inclusive, nesse momento, acontece uma entrevista coletiva em Belo Horizonte para que as informações disso tudo sejam passadas para a imprensa. Então, amanhã, nós teremos em detalhes como esse rapaz foi encontrado, perseguido, ao que tudo indica, e morto durante essa troca de tiros. Para você que acompanhou o Cidade Alerta, o meu muito obrigado, o meu boa noite. Eu volto amanhã às 6h30 da noite, trazendo notícia, informação e